com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos grandes respostas de Deus chegando. Como está escrito em Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meu Deus, oramos por grandes respostas. Oramos apresentando a Ti nossos pedidos de oração. Apresentamos a Ti, Senhor, as nossas dúvidas. Apresentamos a Ti decisões importantes que temos para tomar e Te pedimos, dá-nos resposta. Abre os céus de favor sobre nós e nos abençoe. Meu Deus, nós declaramos toda a nossa dependência do Senhor. Sem o Senhor não somos nada. Sim, Jesus, reconhecemos a nossa humanidade, reconhecemos a nossa limitação. Sabemos e temos informações do aqui, do agora, mas somente o Senhor conhece o futuro. Somente o Senhor conhece o amanhã. Somente o Senhor conhece o que está por trás do coração do homem, por trás das portas, por trás das oportunidades. E não queremos errar, não queremos falhar, queremos Te agradar e queremos viver tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Espírito Santo do vivo Deus, guia os nossos passos, nos dirige em todas as coisas e nos livre da maldade, nos livre do homem mau, da obra do caçador, de todo espírito de inveja, de contrariedade, e declaramos por terra agora as existências espirituais, declaramos por terra tudo aquilo que vem contra nós e oramos que por 7 caminhos bata em retirada. Nossa casa pertence a Ti, nossos filhos pertencem a Ti, nosso cônjuge pertence a Ti, a nossa vida, Jesus, pertence a Ti. Invocamos Teu santo nome, Jesus. Invocamos Teu santo nome e pedimos a cobertura do sangue precioso de Jesus sobre a nossa vida. Que no dia de hoje as portas certas se abram, as pessoas certas, as conexões certas, os lugares certos venham para o nosso caminho, no nome de Jesus Cristo. Doce e amado Espírito Santo, visita cada pessoa agora com Teu poder. Toque-os, Jesus, toque-os. Invocamos a presença do Espírito Santo aqui e pedimos, nos abençoe. Pedimos a bênção do Senhor sobre nossa vida. Sim, Senhor, que a Tua presença encha agora essa oração. Que a Tua presença encha essa oração. Que nossas vidas sejam tocadas pela glória de Deus. Toque-nos, doce e amado Espírito Santo de Deus. Aleluia, aleluia. E eu também oro por todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado. No nome de Jesus, a nossa fé está em Jesus. Colocamos a nossa fé em Jesus Cristo, naquele que cura, naquele que curou cegos, que levantou paralíticos, naquele que transformou a vida de homens e mulheres. Senhor, nós cremos no poder da salvação, no poder do Evangelho, e que agora todo tipo de corrente espiritual seja quebrada, todo tipo de jugo seja desfeito, toda ansiedade vai embora, toda depressão vai embora, toda dor na alma vai embora, todo sofrimento acabe no nome de Jesus. Sim, nossa esperança está nele, Jesus. Santo, santo, santo é o nome de Jesus Cristo. Colocamos toda a nossa esperança em Jesus. Nossa fé está sendo colocada em Jesus Cristo, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que pode. E oramos, Pai, mais uma vez, traga grandes respostas para nós. Dirige-nos e seremos guiados para a perfeita vontade de Deus. Amém. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. Estamos ao vivo nesse começo de dia e hoje eu tenho uma palavra que vai te ajudar muito, principalmente se você tem decisões importantes para tomar na vida.
Mas antes disso, eu quero dar um testemunho. Sempre gosto de começar as orações da manhã com um testemunho para que o nome de Jesus seja glorificado. Gente, quem cura é Jesus, quem salva é Jesus, quem transforma é Jesus, quem muda vidas é Jesus, quem muda corações é Jesus. Então coloque a sua fé em Jesus. É por isso dos testemunhos, para que você coloque a sua fé nele. A Adriana escreveu assim: quero dar o meu testemunho, a sogra da prima do meu esposo foi curada de um câncer. Compartilhei o link das orações, ela acompanhou as transmissões e Deus a curou. Conheci o seu canal através do meu pastor, que colocou o link no grupo da igreja e desde então te acompanho dia após dia. Muito obrigado, que Deus te abençoe grandemente. Deus te abençoe, Adriana. Olha só a importância de compartilhar. Também o pastor dela compartilhou no grupo da igreja. Que maravilha, que bênção, que Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus e declarar aí: Jesus cura? Diga assim comigo: Jesus cura. Declare aí com toda a sua fé: Jesus cura. Toda a honra e toda a glória sejam dadas a Jesus Cristo. Ele cura, Ele opera milagres. Amém? Você crê nisso? Muito bem. Hoje eu quero falar um pouco sobre a sabedoria de fazer escolhas certas. A nossa vida é uma soma de decisões certas e erradas. Agora, se na vida você decidir mais certo do que errado, o resultado vai ser bom. Eu vejo pessoas perdendo tudo por más decisões. Tomou uma decisão que custou o casamento. Tomou uma decisão que custou o emprego dos sonhos. Tomou uma decisão que levou a empresa para a bancarrota. Tomou uma decisão que fez perder anos no vazio, no limbo, porque não consultou a Deus. Eu estou convicto e tenho vivido isso há muitos anos na minha vida. Primeiro, aprendi a ouvir a Deus para tomar as decisões certas, a consultar a Deus, a orar antes de tomar decisões. E isso começou a dar certo na minha vida. Quem me conhece e conhece a minha trajetória, conhece a minha vida, bem, só o meu testemunho de vida, eu nunca escrevi uma biografia, mas eu gostaria de um dia, daqui a alguns anos, quem sabe, escrever uma biografia. Porque a minha vida é um testemunho real do que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que começa a decidir certo. E eu tomei decisões certas que me conduziram a viver coisas que, para mim, sabe, era um sonho, mas assim, muito distante. Tão distante da terra quanto a lua. Eu não imaginava, eu não tinha esses sonhos, sabe, de viver coisas maiores, porque a minha realidade era outra. E Deus fez tantas coisas na minha vida. Eu vivi o extraordinário de Deus, tenho vivido, na verdade, o extraordinário por decisões acertadas, guiadas por Deus. Várias e várias vezes o Senhor falou comigo, me mudou de rota, me mudou de direção e sempre ouvi o propósito do Senhor. E ao longo dos anos, aconselhando pessoas, bem, no meu último evento, tinha gente dos Estados Unidos, tinha gente da Itália, tinha gente do Paraguai, enfim, eu tive um evento em Roma esse ano e nós tínhamos mais de 20 representantes de países da volta, mais de 20 países representados no meu evento. As pessoas vêm para se aconselhar comigo, eu já atendi grandes autoridades, grandes empresários, pessoas que eu nunca comentei aqui com vocês, ajudei elas a tomarem decisões importantes. Porque eu compreendo hoje que nós precisamos tomar boas decisões. Nós fizemos um pequeno estudo
sobre a situação econômica dos brasileiros e há muitas pessoas endividadas, há muitas pessoas que, por tomarem decisões erradas, e algumas até não foi decisões erradas, foi porque, sabe, não tinham conhecimento que existia uma rota melhor, acabaram se afundando em dívidas, em maus negócios, empresas que fecharam as portas por más decisões. Eu quero mostrar uma coisa para você. Em João 16:13, a Bíblia diz: quando, porém, o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. O Espírito Santo, quando você aceita Cristo como teu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que a presença do Espírito Santo vem habitar em você. E o Espírito Santo é Deus. Ele foi enviado por Jesus. Jesus disse: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo e ele vos guiará em toda a verdade. Em toda a verdade. Ou seja, quando você está prestes a tomar uma decisão, quem sabe a verdade, quem sabe o que é vida, quem sabe o que de fato está por trás daquela decisão, se chama Espírito Santo. Ele tem todas as informações do céu. Você sabe que se uma pessoa quiser ficar rica hoje, seja no Brasil, seja no exterior, em qualquer lugar, existe uma coisa que, se ela tiver, ela pode enriquecer em qualquer parte do Brasil, em qualquer parte do mundo. Aí você pergunta: qual coisa? Informação. Se alguém tem informação sobre algo, essa pessoa pode enriquecer. Se ela tem a informação de como algo é fabricado e ela replicar aquilo, ela vai ter sucesso. Se ela tiver a informação de como entrar no mercado financeiro e de como jogar no mercado financeiro, ela vai enriquecer. Por quê? Porque informações enriquecem. Agora imagina você ter acesso àquele que sabe todas as coisas, aquele que sabe todos os caminhos, aquele que vê por trás do coração do homem, aquele que sabe as ondas de crise, aquele que sabe as ondas do momento, as ondas da tecnologia e tantas outras coisas. O Espírito Santo sabe tudo isso. E se nós aprendermos a consultar a Deus para tomar as nossas decisões, para andarmos no caminho certo, nós vamos viver a vida plena, a vida tão sonhada. E digo mais, não só a vida sonhada, mas assim como Deus fez comigo e assim como Deus tem feito com milhares e milhares de pessoas, Deus pode fazer com você. Deus pode fazer com você, ou seja, Deus pode te surpreender, levando você, sabe, a um nível que você nunca imaginou, porque todo banco de dados do céu, todo banco de dados do céu está no Espírito Santo. Você já ouviu falar de data center? Você já ouviu falar que existem lugares que armazenam informações de empresas, informações de pessoas, dados que são sigilosos? Bem, como que funcionam esses lugares? Esses lugares armazenam informações, eles cuidam daquilo que é precioso. É como se fosse um cofre digital. Bem, o Espírito Santo, ele armazena todas as informações daqui dessa terra. Ele sabe todos os caminhos, ele sabe as portas, ele sabe as pessoas, ele sabe como você vai romper, ele sabe como você pode avançar, ele sabe quem você deve contatar, ele sabe se você deve entrar nessa parceria, ele sabe se você deve entrar como sócio nesse lugar, ele sabe todas as coisas. Aí você diz: não, eu tenho me dado bem nas minhas decisões, eu estou prosperando, eu estou crescendo. Bem, entenda uma coisa. Tem caminhos, a Bíblia diz, que parecem bem ao homem, mas que o final deles é caminho de morte. Nem sempre um caminho que para você parece favorável financeiramente, ele é um caminho bom. Porque tem caminhos que ao homem parece que é joia, porque está ganhando dinheiro, está trocando de carro, está comprando casa, está investindo em imóveis,
está podendo ter uma liberdade financeira, mas está perdendo o casamento, está perdendo o filho, está perdendo a alegria de viver, está se afundando em dor, em sofrimento, em vícios. Por quê? Porque foi uma decisão acertada financeiramente, mas ela não é uma decisão 100% de Deus, porque está levando você ao caos emocional, está levando você ao caos no seu relacionamento. Agora, e se eu disser para você que o Espírito Santo sabe aonde tem tudo isso que você precisa, ou seja, o pacote completo, o pacote full, o melhor de todos, porque há caminhos que são muito similares, há decisões que você está prestes a tomar, sabe que os dois lados da moeda são interessantes, mas somente o Espírito Santo sabe o lado certo para você. Há pessoas que, sabe, eles procuram viver uma vida plena, mas eles se esquecem que a vida plena está escondida em Cristo, na sabedoria divina, no Espírito de revelação. Então eu quero que você entenda, devemos permitir que a paz de Deus seja o árbitro em nossas vidas. Você faz negócios sem paz, você toma decisões sem paz, você escolhe caminhos sem paz, você entra em situações que não era para você entrar sem paz, e você acaba negando muitas vezes a direção do Espírito Santo que está lhe guiando. A paz de espírito é eu posso dizer, das sinalizações do céu, se você deve prosseguir com aquilo ou não. Eu já estava, sabe, a ponto de fechar contratos de parceria, fechar contratos de negócio, e na hora de sair de casa, o Espírito Santo me alertar, eu perder a paz, eu perder a alegria. E eu quero dizer para você que o Espírito Santo que habita na nossa vida, quando você aprende a ouvi-lo, quando você aprende a discernir a voz de Deus, você nunca mais caminha do mesmo jeito, porque você sabe que o Espírito Santo, ele vai sempre lhe pegar pela mão e ele vai lhe ajudar a atravessar a rua de maneira segura, sem você se preocupar. Sabe, a fé é algo muito poderoso, mas até a fé sem a direção de Deus, ela se torna perigosa. Você pode ser uma pessoa, sabe, incansável na busca, na resiliência. Você pode ser o tipo de pessoa que combate mesmo. Quebra uma vez, levanta, constrói de novo, e quebra uma segunda vez, levanta e constrói de novo, e quebra de novo, e levanta e constrói de novo, e depois você constrói, sabe, uma história de sucesso, e pode parecer tudo muito bonito, e eu celebro você porque você é uma pessoa resiliente e glória a Deus pela sua vida, estou feliz por você. Agora vamos considerar uma coisa, e se você não precisasse quebrar nenhuma vez? Aí você diz assim, não, mas daí eu não aprenderia. Precisa quebrar para aprender, precisa sofrer para aprender, precisa sentir dor para aprender. Algumas coisas, sim, eu acredito que a pessoa precisa sentir dor para aprender. Mas se eu disser para você que você não precisa mais viver sentindo dor, você não precisa mais viver sentindo sofrimento. O que nos separa de uma decisão que pode mudar as nossas vidas para uma péssima decisão, para uma decisão de derrota, é uma direção. E o Espírito Santo tem a direção para as nossas vidas. Eu vim aqui, talvez eu não conheça muitos de vocês, mas quem me conhece sabe, eu tenho ensinado isso por anos. Eu tenho ensinado as pessoas a ouvir a Deus. E eu gostaria muito que você escrevesse aqui nos comentários, diga sim, escreva aí, usa teus dedos para teclar isso. Escreve aí, porque isso tem que ficar marcado, não só aqui na live, mas tem que ficar marcado na sua vida. O Espírito Santo, ele tem o caminho certo para todas as suas decisões. Eu não estou falando, sabe, para meia dúzia delas.
Eu estou falando para todas as decisões. Eu quero falar para você que talvez tenham te enganado ao dizer que Deus está distante. Talvez até hoje você diga assim, não, Deus não me responde. Não é que Deus não te responde, é que você não está ouvindo o que Deus está falando. E eu quero ensinar você. Eu quero ensinar você a ouvir o Espírito Santo. Amém? Você quer aprender a ouvir o Espírito Santo? Você quer aprender a ser guiado por Deus? Glória a Deus. Então, renda-se à palavra, renda-se à oração e procure andar mais perto do Espírito Santo e você ouvirá. Agora, se você quiser se aproximar de nós e quiser estar nesse ambiente onde você vai aprender a ouvir a voz de Deus, em janeiro agora de 2026, nós teremos uma escola que se chama Escola de Profetas, mas ela é aberta a todos, não é para profetas só, não é o nome só, Escola de Profetas. É uma escola de 2 dias, onde eu ensino as pessoas a ouvir a voz de Deus. Eu vou receber preletor de Bogotá, da Colômbia, vou receber preletor também aqui do Brasil. As pessoas vêm de todo mundo para que eu ajude elas a entender o que Deus está falando com elas. Então eu quero lhe ajudar. E se você quiser participar, lá no meu site, nós temos algumas vagas ainda da Escola de Profetas que teremos em janeiro. E você é nosso convidado. Se você está sentindo que isso é para você e você quer começar o ano tomando decisões certas, então eu convido você a participar dessa escola, certo? Está lá no meu site o link. E um detalhe, pode acabar as vagas até hoje, o final da tarde, tá? Pode acabar até o final da tarde hoje. Eu já tive escolas que eu fechei numa manhã, já tive escolas que eu fechei em 2 horas. Então, se Deus tocar no teu coração de estar conosco, se essa palavra está falando com você e você diz assim, eu cansei de tomar decisões erradas. E mesmo que você esteja morando em outro país, você sabia que todo domingo pessoas vêm de outro país para ficarem 5 minutos só ouvindo um conselho, eu ajudando elas a entender o que Deus está falando com elas. Porque, sabe, eu sei que esse é um caminho e você tem que aprender esse caminho. Por isso eu convido você a participar, amém? Inclusive o meu site está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius07.com.br. Vem para essa escola, tá? Você vai ver como vai valer a pena. E também hoje, às 9h45, nós vamos ter a mesa de conselhos dentro da academia aqui no Global. E você que é meu aluno na academia, não esqueça, tá? 9h45 eu entro ao vivo para ajudar você a encontrar o caminho. Muito bem, eu quero agora declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro, eu quero pedir para cada pessoa que está aqui a compartilhar essa oração com o máximo de pessoas. Eu quero pedir para você compartilhar com 10 pessoas, amém? Manda aí para 10 pessoas essa oração, porque as pessoas precisam aprender, que Deus tem um caminho certo para elas. Elas precisam saber que o Espírito Santo tem toda a informação. O Espírito Santo tem toda a informação. Se eu fosse você, eu buscaria o Espírito Santo a partir do dia de hoje. Amém? Ele tem toda a informação. Eu gostaria de ficar aqui por horas contando tudo o que aconteceu na minha vida para você. Amém? Sabe, tem pessoas que eles simulam resultados aí na internet, mas eu não simulo. Quem me conhece sabe o que Deus fez na minha vida. Eu sou autor de mais de 20 livros. São mais de 20 milhões de pessoas nas minhas redes sociais. Tive programa de TV por quase 3 anos na Band, na Rede TV. Estive com grandes líderes, inclusive líderes mundiais. Deus tem feito coisas tremendas na minha vida. E eu nunca imaginei que iria viver tudo o que eu vivi, ouvindo o Espírito Santo. Amém? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio, porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia,
nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nesse domingo, minha esposa e eu estaremos ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul. A partir de hoje, a minha esposa estará assumindo uma igreja em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Eu vou dar todo o apoio para ela. Ela é uma excelente pastora e tanto eu quanto ela seremos voluntários na igreja. Não queremos salário da igreja, queremos só ajudar. Amém? Eu vou dar o apoio que ela precisa. E se você quiser participar, domingo às 9 da manhã, teremos um grande culto aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, na Rua Carlos Ur. O número, se você me perguntar, eu esqueci de novo, mas eu vou gravar o número aqui da igreja para poder falar para vocês do número, mas eu estou sempre esquecendo, tá? Mas é na Rua Carlos Ur, perto da Honda, enfim, você vai encontrar domingo às 9 da manhã, ok? Muito bem, deixa eu orar por você. Eu gostaria que você escrevesse aqui nos comentários, diga assim: Espírito Santo, eu quero te conhecer. Amém? Ainda que você, sabe, eu gostaria muito que você viesse à Escola de Profetas, que será em São Paulo, dia 9 e 10 de janeiro. Mas se você não vir, pelo menos grave isso. Conhecer o Espírito Santo tem que ser a meta da sua vida. Amém? Tem que ser a meta da sua vida. Ele vai lhe guiar a toda a verdade. Vamos orar? Doce e amado Deus, eu apresento diante de Ti a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração junto comigo agora. E eu sei, Pai, que há pessoas que estão muito perdidas e que precisam de uma direção. Há pessoas, Pai, que entraram em problemas graves por uma decisão errada, estão vivendo 1000 dias de dor. Por isso, Pai, eu oro agora para que essa pessoa veja a oportunidade de Deus de mudar de situação, que ela busque o Espírito Santo. Espírito Santo, nós te amamos. E sabemos que o Senhor tem toda a direção para as nossas vidas. Livra-nos do mal, livra-nos do laço do inimigo, livra-nos daquilo que é contrariedade, livra-nos daquilo que é mal, livra-nos daquilo que é para perda. E oramos em nome de Jesus Cristo, para que a mão do Senhor seja sobre a tua vida, que caia por terra todos os atrapalhos, que caia por terra agora todo medo, toda insegurança, no nome de Jesus Cristo. Oramos também para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. Nós colocamos a fé em Jesus Cristo e cremos: Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo transforma, Jesus Cristo salva. E oramos para que a luz de Deus desfaça as trevas, desfaça agora as correntes malignas, tudo aquilo que é mal seja quebrado agora no poder e na autoridade de Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que o Senhor dê alívio aos cansados, pessoas que estão sobrecarregadas, pessoas que estão sentindo uma opressão, que a paz de Deus entre agora na vida delas, a paz de Deus ministre no interior delas, que cada fibra do seu ser sinta a presença de Deus agora, sinta o toque do Espírito Santo, que o toque do Espírito Santo venha sobre ti, no nome de Jesus, seja tocado pelo poder e na autoridade de Jesus Cristo. Ser livre, ser abençoado, e que o nosso dia seja um dia de milagres, seja um dia marcado pelas maravilhas do Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Compartilha com 10 pessoas agora. Seja usado por Deus, assim como você foi abençoado, abençoe. Que Deus te abençoe e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida,
família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome de Jesus que essa semana será uma semana abençoada para nós e para todos da nossa casa. Teremos paz, teremos boas notícias, teremos alegria, teremos vitórias na vida dos nossos filhos, teremos conquistas espirituais, financeiras, e declaramos que o Senhor é a nossa fortaleza, o Senhor é El Shaddai na nossa vida, Ele é El Elyon, cremos nele, Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa casa. Colocamos tudo diante de Deus e pedimos, abençoe a nossa vida, ó Deus, com tua paz, com a tua força, nos enche do Espírito Santo, nos enche de mais de ti. Nós nos rendemos a ti e pedimos, ó Deus, o teu favor, queremos caminhar sobre os céus abertos. Eu oro também para que todos dentro dessa casa tenham uma experiência com Jesus Cristo. Toque-os com o teu poder, ó Deus, toque-os com o teu favor, que todo laço de Satanás contra essa casa seja cortado, toda dúvida, toda perturbação, toda opressão, todo sonho perturbador, demoníaco, que tem atacado as crianças, que tem atacado as mulheres, nós repreendemos agora, em o nome de Jesus, sonhos com traição, sonhos de morte, sonhos de roubo, sonhos de perda, nós repreendemos todo mal, todo tipo de perturbação noturna está por terra, no poderoso nome de Jesus Cristo. Cobre essa pessoa, Pai, com teu sangue, Jesus. Eu quero declarar, Pai, o que está escrito na tua palavra, que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Meu Deus, nós estamos em ti, nossa casa está em ti, estabeleça uma casa firme, uma casa firmada em Jesus, uma casa firmada na palavra, e declaramos, Pai, que nenhuma tempestade, nenhuma influência, nenhuma palavra maldita, nenhum levante de Satanás poderá mexer com a nossa vida. Que o sangue de Jesus cubra essa casa, que o sangue de Jesus cubra essa família. Meu Deus, que haja uma intervenção do céu sobre este lar, no nome de Jesus Cristo, dá vitória, Pai. E aquele que está doente, no nome de Jesus, seja curado. Eu oro pela saúde total, plena dessa casa, que toda enfermidade vá embora, que tudo aquilo que ataca a saúde vá embora, no nome de Jesus Cristo. Dá vitória, Pai, dá vitória. Intervém, Espírito Santo, intervém com o teu poder, intervém com a tua graça. É o que nós pedimos a ti, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus me mostrou uma pessoa com muitos caroços embaixo das axilas, embaixo do braço. Seja você quem for, eu quero liberar uma palavra de saúde. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Declaro saúde sobre a tua vida. Declaro saúde sobre teus braços, as tuas axilas, em nome de Jesus Cristo. O Senhor também me deu uma data, 16 de abril, a uma pessoa que faz aniversário dia 16 de abril. Deus está dando livramento e Deus também está movendo coisas, portas que estavam travadas, que se abriram, mas não se abriram completamente, estão se abrindo completamente agora, no nome de Jesus Cristo. É uma pessoa também que tem orado para vender um imóvel que ela tinha na praia, e eu quero liberar uma palavra de destravar nesse imóvel, em nome de Jesus. Que a venda aconteça, que o negócio seja liberado sobre a tua vida e sobre a tua casa, no nome de Jesus Cristo. Amém? Deus está agindo, estamos ao vivo aqui nessa live, ao longo dessa oração, eu creio que Deus vai falar muito contigo, Deus vai te abençoar. Amém? Eu também quero liberar uma palavra para o Ederson. Ederson, o Senhor já está preparando mudanças aí no teu caminho, no próximo ano, Ederson, mudanças significativas. Receba essa palavra como uma palavra profética do Senhor sobre a tua vida. É uma confirmação de algo que Deus já vem falando e ministrando ao teu coração. Ederson,
ou a esposa do Ederson que está aí me ouvindo, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. O Senhor me deu uma palavra e eu quero ser muito preciso. Eu tenho falado aqui sobre mentalidade. Falei ontem pela manhã sobre mentalidade. É uma palavra que tem estado no meu coração. Eu sei que a nossa mentalidade, ela precisa ser transformada. A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Se não tivermos uma mente disruptiva, uma mente que crie, sabe, caminhos para seguir o fluxo de Deus, ficaremos estagnados. Então, eu não posso me contentar com aquilo que eu sei. Eu preciso modelar a minha mente com a mente de Deus, a sabedoria de Deus, a palavra do Espírito Santo na minha vida. E a nossa percepção da vida, ela molda a nossa realidade. Então, você tem uma percepção negativa da vida, é essa a realidade que você vai ter. Então, a gente vê notícia todos os dias, notícias que não são boas. A gente olha para algumas pessoas e vê que a vida delas está em atraso. Você olha para a vida de algumas pessoas e vê elas na dificuldade. E o que as pessoas pensam? Elas pensam assim, a minha vida vai ser assim também. Porque a sua percepção está nisso. A nossa percepção, queridos, tem que estar no céu. A nossa percepção tem que estar na notícia do céu. Tem que estar na mente, alinhado com a mente do Espírito Santo. É por isso que a Bíblia diz em Provérbios 23, verso 7, olha o que está escrito. Porque como ele pensa consigo mesmo, assim é. Ele te diz, come e bebe, mas o seu coração não está contigo. A Bíblia diz que como você pensa, você é. Então você pensa no pior, o pior acaba acontecendo. Você tem uma perspectiva negativa e que nada está dando certo, que não vai dar certo para você e que a maré mudou para você, você vai ter esse tipo de vida. Eu creio que os desafios existem. Eu creio que nós precisamos, em alguns momentos da vida, nos reinventar, precisamos nos renovar, mas não devemos nos desanimar. O que Deus está falando para você, empreendedor que está aí me escutando, é que não adianta você desanimar. Não adianta você ficar pensando, eu já tive tempos áureos na minha empresa, nos meus negócios, e agora está tudo muito difícil, agora estou com problema financeiro, as coisas estão mais complicadas, eu não sei o que vai acontecer. Vai acontecer aquilo que você pensa. A Bíblia diz, porque como ele pensa consigo mesmo, assim ele é. Então a maneira como eu penso é a maneira como eu sou, é a maneira como eu vou viver. Então se eu não pensar que as coisas vão melhorar, se eu não pensar que Deus vai me ajudar, se eu não pensar que Deus vai me dar alternativas, Deus vai me dar saídas, Deus vai me ajudar a sair dessa adversidade, eu fico estagnado. Então a minha percepção, ela tem que mudar. Ela tem que mudar. Na minha vida, várias vezes, eu estava numa direção e eu tive que mudar de direção. Eu vi coisas difíceis por aqui e Deus teve que me dar, uma saída por um outro lado, para que então eu conseguisse fluir por aquele lado. É que a gente pega uma via e quer chegar ao destino apenas numa estrada. Mas você tem que entender que o GPS divino vai muitas vezes mandar você dobrar à direita, vai mandar você dobrar à esquerda, vai mandar você esperar um pouco, trânsito intenso na frente. E faz parte da nossa caminhada com Deus compreender que os desafios da nossa vida, eles vêm não para nos parar, mas eles vêm para que a gente busque uma alternativa em Deus para podermos vencer e podermos prevalecer. Quando temos uma mente renovada, nos tornamos conquistador de riquezas. E eu não falo só de riquezas financeiras.
Eu estou falando de todas as riquezas da terra, uma riqueza de família, uma riqueza espiritual, uma riqueza de bons relacionamentos e também uma riqueza financeira. Mas para isso acontecer, a mente tem que ser renovada. Tem gente que não quer que nada mude na vida dela. Daí ela diz assim, não, claro que eu quero que mude. Não quer não, sabe por quê? Porque senão você estaria trabalhando na mudança de mentalidade. Você tem dificuldade de perceber quando Deus faz uma mudança. E você, sabe, está tão acostumado com a antiga vida, ou com os antigos amigos, ou com o antigo trabalho, que você não consegue transicionar para um novo tempo. Você não consegue transicionar para uma nova realidade. Porque você, de alguma forma, você tem uma limitação de mente. Você não está entendendo que Deus está querendo lhe levar para um novo tempo. Você não está entendendo que Deus está querendo lhe levar para, sabe, uma nova estação. Então você está preso a coisas. E eu vejo pessoas muitas vezes, elas passam a vida inteira acreditando num modelo das coisas. Então, antigamente, sabe, as pessoas usavam os bois. Vamos dar um exemplo assim bem simples, tá? Mas antigamente as pessoas usavam os bois para lavrar a terra. Tem alguns lugares ainda da terra que se usa os bois para lavrar a terra. Aí você coloca um jugo sobre os bois e você consegue colocar um arado nos bois e eles vão lavrar aquele pedaço de terra. Um lavoureiro com uma junta de bois, ou com 2 juntas de bois, ou 3 juntas de bois, ele não vai conseguir lavrar muita coisa. Por mais que ele trabalhe arduamente, sabe, para lavrar bastante, ele não vai conseguir. Só que hoje tem máquinas, né? Hoje tem máquinas que podem até trabalhar sozinha. Isso é impressionante, tem máquinas que trabalham até sozinha, lavando a terra. Só precisa de alguém coordenando. Então, o que eu penso? Eu penso que se a gente não mudar a mentalidade, a gente vai sempre ter pouco resultado. Mas se eu mudar a minha mentalidade, eu posso viver uma coisa nova. Não, mas esse molde dá certo. Eu acredito, tem moldes, tem formas como as pessoas trabalhavam que dá certo, mas os resultados são pequenos. Então, se eu não acompanhar as mudanças que Deus está trazendo e aproveitar, sabe, as ferramentas que Deus tem trazido, eu vou ficar estagnado, eu vou ficar parado na vida. O modo como nos vemos ou nos torna mais fortes ou nos destrói. Eu estava conversando com um homem esses dias e ele disse assim para mim, olha, eu sou um dinossauro, porque tem coisas que eu faço ainda de 30, 40 anos atrás no meu negócio. E eu dei risada dele pela forma como ele falou, mas a bem da verdade é que se você se vê como um dinossauro, sabe, você vai ter resultados que não vão ajudar você. Porque tudo na vida nós temos que estar capazes e dispostos a aprender e reaprender quantas vezes for possível. As coisas estão mudando cada vez mais. Antes o celular era um tijolo, certo? E era pouquíssimas pessoas que tinham um celular. Hoje, né, tem celulares a granel. As pessoas carregam um celular no bolso, às vezes carregam 2. Eu tenho que usar 2 celulares por causa do trabalho e das coisas que eu tenho para resolver. Ou seja, e assim por diante. Então, se a gente não mudar com as mudanças que são importantes, a gente acaba impedindo o propósito que Deus tem na nossa vida. Então entenda, Deus já te equipou com tudo o que você precisa para viver uma vida próspera. Ele plantou em você sementes. E Deus não fez nem eu e nem você para sermos medianos. Deus não quer que sejamos medianos. Não, para mim tá bom. Sabe, é que nem a pessoa. E isso é uma coisa que nós temos que cuidar. Porque Deus não nos chamou para sermos medianos. Deus nos chamou para romper, Deus nos chamou para avançar. Então, não é tempo de você se acomodar. Tem gente que fica ofendido.
quando ele é repreendido, ou quando Deus pede um pouco mais, ou quando Deus diz, olha, precisa se preparar um pouco mais, e a pessoa diz, eu me preparar? Não, eu sou assim, eu sou simples. A pessoa diz assim, eu sou simples, né? E Deus me usa assim, desse jeito. Tá, mas Ele não te chama para se preparar? Ele chamou Moisés para se preparar, Ele chamou Abraão para se preparar, Ele chamou Paulo para se preparar, e você não quer se preparar? Os homens que vencem, que rompem, que avançam na vida, são pessoas que decidem, elas decidem crescer, elas decidem aprender, elas aceitam a repreensão, elas aceitam que estão erradas, que devem passar por mudanças, que devem viver algo novo na vida delas. Deus não te fez para ficar na média, Deus te fez para romper. Escreve aqui nos comentários, Deus me fez para romper. Então eu vejo que às vezes as pessoas se ofendem, quando Deus está querendo tirar elas de um lugar de estagnação, porque elas pensam assim, não, eu sou assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Não, você não é obrigado a viver toda a vida assim. Aí você diz, puxa, mas eu já tenho lá meus 60 anos, como é que eu vou me reinventar? Se reinventando. Tenha força de vontade, peça ajuda a Deus, peça força a Deus para renovar a sua mentalidade, para abrir a maneira como você vê as coisas. Caso contrário, você vai ficar preso em um padrão. Olha só, 20 anos antes de Abraão ter um filho, Deus falou com ele dizendo, Abraão, eu fiz de você o pai de muitas nações. Antes de Deus liberar a promessa, Deus vai mudar a mentalidade. Abraão não tinha a mentalidade de ser pai de nações. Abraão tinha uma mentalidade empreendedora, Abraão tinha uma mentalidade de tribo. Estava ok, certo? Para aquele tempo que ele estava vivendo, estava ok. Só que daí vem a promessa. E a promessa de Deus diz assim para ele, Abraão, agora eu vou te fazer pai de nações. Ou seja, você não pode ser mais pai de uma tribo. Você não pode ser pai apenas de uma cidade. Você não pode ser pai apenas de uma nação. Você tem que ser pai de nações. Pai de nações. Ou seja, amplificou. Amplificou. Não se deteve. Não se deteve, sabe, a uma forma. Não se deteve a um lugar. Agora, Deus estava dizendo para ele, você vai se tornar global, Abraão. Gente, nós precisamos ter uma mentalidade que nos desafia. Porque tudo que nos desafia, nos desafios da vida, nos desafios das mudanças, nos desafios de coisas novas, preste atenção nisso, nos desafios de coisas novas também está o nosso propósito. Então eu não posso ficar, sabe, concordando que as coisas têm que serem feitas de uma maneira, quando Deus está dizendo para nós, eu tenho mais, eu tenho coisas maiores, eu quero que você viva coisas maiores. Quantos de vocês que são pais e que desejam o melhor para os filhos de vocês? Escreve aqui nos comentários, quem é que deseja aqui o melhor para os filhos de vocês? Eu desejo o melhor para os meus filhos. Então, sabe, eu sei de uma coisa, se eu desejo o melhor para os meus filhos, eu vou fazer de tudo para ajudar eles no propósito deles, inclusive chamando a atenção, inclusive dizendo, olha, você tem que estudar, inclusive dizendo, meu filho, você tem que ter compromisso, minha filha, você tem que ter compromisso. Por quê? Porque eu tenho que entender que meus filhos têm destino, eu sou um pai de destino, eu tenho que ajudar meus filhos a terem disciplina, a terem bons hábitos, para que no futuro eles possam viver o que Deus tem para a vida deles. Só que tem gente que não quer mudar hábito, tem gente que não quer ter disciplina para nada, tem gente que não quer ser repreendido, tem gente que não quer saber de estudar. Então, sabe, Deus está querendo nos ajudar, gente. Escreve aqui nos comentários, vamos tornar isso público, vamos tornar isso público que nós estamos falando aqui. Escreve aqui nos comentários, Deus quer me ajudar, Deus quer me ajudar.
Mas se Deus quer te ajudar, deixa Ele te ajudar. Se Deus quer te ajudar, deixa Ele te ajudar. E nenhum de nós, irmãos, vamos conseguir viver o que Deus tem para nós se não aceitarmos que mudanças são necessárias na nossa mentalidade, na nossa forma de viver, na nossa maneira de fazer as coisas. Não, mas eu gostava tanto do jeitinho como eu trabalhava. Mas mudou, meu filho, mudou. E se você não acompanhar as mudanças, você trava. É isso que está acontecendo. Então nós precisamos viver o que Deus tem para nós. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Caminha com gente que só fala mal dos outros, daqui a pouco você está falando mal dos outros. Você caminha com gente que está ofendida, daqui a pouco você está ofendido. Você caminha com gente que a vida delas não dá certo. Eu não entendo, sabe? Gente que ouve a Deus para os outros, mas não ouve Deus para ela. Eu não entendo isso, eu nunca vou conseguir entender. Eu nunca vou conseguir entender uma coisa dessa, porque a primeira coisa que aconteceu na minha vida foi ouvir Deus para mim, para depois ouvir Deus para os outros. Então, às vezes a pessoa vem, sabe, com um discurso até religioso, dizendo que Deus vai abençoar, que Deus vai fazer e acontecer, mas ele mesmo não é abençoado. Então tem alguma coisa no discurso dele. Sabe por quê? Porque toda pessoa, escute porque é importante, toda pessoa que escuta Deus primeiro para si, para depois escutar para os outros. Certo? Por isso, a quem você está dando ouvidos? Você está dando ouvidos a quem não dá nada de resultado? Ou você está dando ouvido a pessoas que estão dia a dia avançando, dia a dia crescendo, dia a dia prosperando? É isso. Mentalidade, mudança de mentalidade. Diga assim comigo: eu vou viver o que Deus tem para mim. Escreve aí: eu vou viver o que Deus tem para minha vida. Glória a Deus. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91. Tivemos um testemunho muito bonito ontem de uma mulher que esteve na escola de profetas. E ela tinha um grande sonho. Ela tinha um grande sonho. E ela recebeu uma palavra profética dentro da escola de profetas que nós tivemos em São Paulo. Aliás, não foi em São Paulo, foi em um outro lugar. E ontem nos mandaram o testemunho de uma conquista extraordinária que Deus deu para ela e para a casa dela. Não vou falar o que é, mas eu quero dizer para você que quando você recebe uma palavra profética, sabe, você não pode ficar pensando que não vai acontecer. A sua mentalidade tem que ser: se Deus falou, vai acontecer. Aconteceu com ela. Pode acontecer com você também. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91. Nós vamos também liberar uma declaração profética aqui hoje. E eu quero convidar todos vocês. Nós vamos ter um grande culto hoje. Nós vamos ter um grande culto às 9h30 da manhã. Vou transmitir ao vivo aqui, inclusive. E você é nosso convidado. Eu estou em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E vou ministrar nessa manhã às 9h30, na rua Carlos Ur, número 935. Salta dessa cama, toma teu café e vem adorar a Deus. Porque hoje eu vou falar de coisas que levam à pobreza. Coisas que têm levado muitas pessoas à pobreza. Pessoas que têm entrado na dificuldade, porque têm se desviado de uma rota divina. Eu vou falar sobre isso hoje, vou transmitir ao vivo. Vai ser tremendo. Rua Carlos Ur, número 935, Santa Maria, Rio Grande do Sul. Vai ser uma bênção. Em nome de Jesus, tô com expectativa. Vai ser maravilhoso. Amém? Deixa eu declarar o Salmo 91. E amanhã nós vamos ter um dos maiores lançamentos. Aliás, é o maior lançamento do ano de dentro da academia aqui do Global. Primeiro que eu vou dar um presente para os meus alunos da academia Kingdom, tá? E segundo, que eu vou dar uma oportunidade para quem não é aluno da academia se tornar aluno amanhã. Na oração das 6 da manhã, eu já vou liberar, essa oportunidade para todos. E você que não é meu aluno, seja nosso aluno. Sabe, talvez você queira abençoar nosso ministério. Se torne um aluno da academia aqui no Global, que você já vai estar nos abençoando.
tá? O link da academia está aqui na descrição do vídeo ou direto no meu site www.vinicius17.com.br. Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso, descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio, é a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei, poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós vamos fazer uma declaração agora, e eu gostaria que você, se você puder, levante uma das suas mãos. Amém? Eu vou declarar isso sobre você em nome de Jesus. Hoje decretamos que você está reservado como um vaso sagrado para a obra e os propósitos de Deus. Profetizamos que vivas como uma geração escolhida, sacerdócio real e nação santa, chamado a manifestar seus louvores. Dizemos que você está agora sendo santificado, transformado pelo Senhor Jesus. Falamos que você deve atuar no propósito e posição que Deus ordenou para você e que não se desvie em o nome de Jesus. Nós declaramos que todas as maldições geracionais de se infiltrar no seu destino estão sendo quebradas agora e que está acontecendo uma ocupação divina em todas as áreas da tua vida. Declaramos que você é um recipiente para a glória de Deus e para cada missão do reino o Senhor está te dando visão da sua vocação celestial e da sua herança. Decretamos que você é um servo de Deus, um vaso refinado, plenamente preparado para a obra do Senhor. Em nome de Jesus, você e sua casa servem ao Senhor. Você e sua casa são abençoados pelo Senhor. Permita-me orar por você. Eu tive uma visão de alguém segurando uma pessoa pelo colarinho aqui atrás, a pessoa querendo sair e ela não conseguia. Tem muita gente aqui que tem muita vontade de sair de uma situação difícil, mas tem forças espirituais que estão prendendo. Nós vamos orar agora para que tudo aquilo que está amarrando a tua vida, que está impedindo você, seja cortado e desfeito em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu oro agora por cada família, Pai, que está aqui representada. Consagramos essa semana que está entrando a Ti e pedimos a Tua bênção. Eu oro, Pai, por toda a força espiritual maligna que está tentando prender essa pessoa, impedi-la de avançar, impedi-la de romper, impedi-la de conquistar. Que agora caia por terra as amarras espirituais, que caia por terra as prisões do inimigo, aquilo que ele tem mantido em cativeiro, que seja quebrado no poderoso nome de Jesus Cristo agora. Tudo aquilo que amarra, tudo aquilo que impede, tudo aquilo que bloqueia, tudo aquilo que está amarrando essa pessoa, que ela seja livre agora. Ser livre agora, ser livre agora, no nome de Jesus Cristo. Que você seja livre, que a mão poderosa do Senhor seja sobre a tua vida. Meu Deus, eu oro para que todo aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, seja curado. E aquele, Pai, que está num processo de recuperação, que acelere esse processo de recuperação. Eu oro, Senhor, para que o Senhor nos dê uma mentalidade nova, algo renovado. Nós queremos viver todo o plano e todo o propósito do Senhor para a nossa vida. E eu oro, Pai, por negócios, oro por empresas, oro por empreendedores, oro por pessoas que têm desafios financeiros nesse momento. E eu peço a Ti, Pai, eu peço uma bênção especial para todo empreendedor. Eu peço uma bênção especial
para todo aquele, Pai, que está sendo desafiado, por todo aquele que tem grandes lutas, por todo aquele, Pai, que está lutando para vencer. Que o Senhor dê alternativas, que o Senhor dê saída, que o Senhor mostre um caminho, que o Senhor traga recursos, que o Senhor abra portas, que o Senhor traga mais clientes, que o Senhor dê uma força extraordinária para essa pessoa, no nome de Jesus Cristo. Vais romper, vais avançar, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se você recebe essa oração, declare eu creio aqui nos comentários e compartilhe agora com 10 pessoas ou mais. Você vai ser usado por Deus agora para compartilhar essa oração. Foi abençoado? Crê que Deus te abençoou? Então compartilha. Isso é mentalidade. A mentalidade é: eu vou ser abençoado para abençoar. Deus está me abençoando, eu vou abençoar. É isso que você vai fazer agora. Você vai compartilhar essa oração. Que Deus te abençoe. Até 9h30, se Deus quiser.